Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor de Física Wesley. Na aula de hoje vamos falar sobre geradores elétricos. Bom, geradores elétricos são aparelhos que fornecem energia para que os elétrons consigam se movimentar através de um circuito, tá? Então, a gente tem aqui esses aparelhos que são chamados geradores elétricos e eles fornecem energia para que os elétrons se movimentem. Esse movimento dos elétrons é chamado de corrente elétrica, tá? Bom, os geradores eles possuem um polo positivo e um polo negativo. Exemplo desses geradores podem ser pilhas, baterias e geradores hidrelétricos, né? Então, por exemplo, uma pilha. Na pilha você tem um polo positivo e um polo negativo. Essa pilha ela é um gerador elétrico. Ela fornece energia para que os elétrons se movimentem através de um aparelho, né, no qual ela é ligada, né? Bom, a gente tem uma representação para o gerador. Nesse caso aqui, a gente vai trabalhar com geradores ideais. E o que é um gerador ideal? Ele vai ser um gerador que quando está carregando, né, quando está fornecendo energia para esses elétrons, ele não dissipa energia, né, ele não gasta energia. Esse gerador ideal, ele na verdade, ele é só uma idealização, né, porque a gente sabe que os geradores reais, eles gastam energia para carregar os elétrons. Mas nesse caso aqui a gente vai trabalhar com geradores ideais, tá? Bom, o símbolo do gerador ideal é essa representação aqui. A gente tem esse traço maior, que representa o polo positivo, e o traço menor representa o polo negativo, tá? Esse Ezinho aqui é a força eletromotriz que eu vou falar, né, no próximo tópico, que é o que fornece energia para os elétrons aqui dentro do gerador, né? Imagina que aqui é uma pilha, é uma bateria, tá? Então esse traço maior é o polo positivo e o traço menor é o polo negativo, tá? E aqui dentro dessa pilha, você fornece energia para os elétrons fazerem o movimento aqui no circuito, tá? Imagina o seguinte, que os elétrons, eles chegam aqui no polo negativo sem energia, certo? E quando eles chegam aqui no gerador, esse gerador vai fornecer energia para eles. E eles vêm aqui para o polo positivo. E a partir daqui, eles conseguem fazer o circuito de novo, né? Eles saem aqui no fio, aí passa por um aparelho qualquer, vai e faz o circuito de novo, até chegar no polo negativo, beleza? Então, esse daqui é a representação do gerador ideal. Bom, como eu falei para vocês, a gente tem uma grandeza chamada de força eletromotriz. E o que é essa força eletromotriz? Ela vai ser a quantidade de energia fornecida às partículas que têm carga, para que essas partículas possam se movimentar, né? Então imagine o seguinte, como eu falei para vocês, aqui é o nosso gerador, né? Polo positivo, polo negativo. Uma pilha, imagine uma pilha. Imagina o seguinte, que os elétrons são como carros que estão numa pista de corrida, né? Então, eles saem daqui do polo positivo, né? Eles têm gasolina para sair daqui, então eles vêm, começam aqui a andar no fio, faz todo o trajeto, né? Passando pelos aparelhos e tudo mais. Quando eles chegam aqui no polo negativo, eles chegam já sem energia, já sem gasolina, né? E a força eletromotriz, ela vai fornecer energia para que esses carros venham aqui para o polo positivo, né, e possam fazer o trajeto de novo. Então é como se ela fornece energia para que esses elétrons possam fazer todo o trajeto aqui no circuito, beleza? Esse vai ser o trabalho da força eletromotriz. Ela funciona aqui dentro da pilha ou da bateria, ou seja, qual dispositivo for, tá? Para a gente calcular a força eletromotriz, a gente utiliza essa equação aqui, né? Esse Ezinho aqui é um Ezinho mais arredondado, né? Força eletromotriz é igual ao trabalho realizado sobre as cargas dividido pela carga elétrica, né? O que é esse trabalho? Esse trabalho aqui é a energia que você está dando para os elétrons, né? Porque, como eu falei para vocês, os elétrons eles fazem todo o circuito. Quando eles chegam no polo negativo do gerador, eles estão sem energia. Então, você tem que realizar um trabalho sobre eles para fornecer energia, né? E aí, quando você fornece energia, eles conseguem se movimentar de novo através do circuito, né? Então, eles chegam aqui no polo negativo sem energia. Aqui dentro do gerador, da pilha, por exemplo, você fornece carga para eles, né? Você fornece energia, na verdade, e aí eles vêm para o polo positivo.
E aí, a partir daqui, né, eles têm energia agora e conseguem fazer todo o circuito novamente, tá? Então, isso é o trabalho, né? É a energia que você está ali fornecendo para aqueles elétrons, tá? E esse Q aqui é a nossa carga elétrica, né? Você está realizando trabalho sobre carga elétrica, tá? Então, esse Ezinho é a força eletromotriz, esse T é o trabalho realizado sobre as cargas, né? A energia que você tá dando para eles, e esse Q aqui é a nossa carga elétrica. A força eletromotriz, ela também é chamada de FEM, né? É uma abreviação de força eletromotriz. F.E.M. Né? Força eletromotriz. A unidade de força eletromotriz é o volt, que a gente representa por essa letra V maiúscula aqui. 1 volt é igual a 1 joule por coulomb. Por que 1 joule por coulomb? Porque a unidade de trabalho é uma unidade de energia, né, que é o joule. E a unidade de carga elétrica é o coulomb. Então fica uma unidade de energia dividido por unidade de carga. Unidade de energia é o joule e a unidade de carga é o coulomb. Então fica joule por coulomb, que é o que a gente chama de volt, tá bom? Então 1 volt é isso aqui. A unidade que a gente vai usar para colocar aqui na força eletromotriz. Bom, pessoal, a gente também tem a tensão elétrica ou diferença de potencial, né? Esses dois nomes aqui são equivalentes, tá? O que é essa DDP, né? Essa diferença de potencial ou tensão elétrica? Essa grandeza aqui, ela mede a quantidade de trabalho envolvido por unidade de carga, tá? Assim parece meio complicado, né? Mas vamos pensar o seguinte. Aqui nessa pilha, a gente sabe que aqui dentro tem algo chamado força eletromotriz, né? Que é o que fornece energia para os elétrons saírem aqui desse polo negativo e ir para o polo positivo, né? Isso aqui é a representação de uma pilha comum, tá? Então, os elétrons que estão aqui, eles vão ter um potencial de 0 volts. E os elétrons que estão desse lado aqui, eles vão ter um potencial de 1,5 volts. Então, a diferença de potencial, ela é exatamente o que o nome diz, né? Ela vai ser uma diferença entre os potenciais aqui nos polos dessa pilha, ou de uma bateria, ou qualquer dispositivo desse, tá? Aqui você tem um potencial 0 volts e aqui um potencial 1,5 volts. A gente chama isso de diferença de potencial, né? Porque eles são diferentes. Acho que isso é bem intuitivo. Bom, mas para que essa diferença de potencial aqui? Porque quando você tem uma diferença de potencial, e aí se você ligar um aparelho aqui, né, ligar um fio e ligar um aparelho nessa pilha, aí que vai surgir a corrente elétrica, tá? Porque se você não tiver uma diferença de potencial, essa corrente elétrica ela não vai aparecer, né? Você não vai ter uma corrente elétrica. Por exemplo, se aqui fosse 0 volts e aqui também fosse 0 volts, você não teria uma corrente elétrica, porque não tem diferença de potencial. Se aqui é 1,5 volts, se aqui também fosse 1,5 volts, você não teria corrente elétrica, tá? Porque você não tem diferença de potencial. Então, a gente só tem corrente elétrica quando aparece uma diferença de potencial, tá? Então, aqui nesse polo da pilha, a gente tem um potencial 0 volts, e aqui nesse outro polo, a gente tem um potencial 1,5 volts, tá? Essa diferença entre os dois aqui, a gente chama de diferença de potencial. Então, aqui, esse VA aqui a gente chama de potencial no ponto A, né? É as letrinhas que a gente usa, potencial no ponto A. E esse VB é o potencial no ponto B, né? Que, como a gente já falou, são potenciais diferentes. Esse VAB é a diferença de potencial entre os pontos A e B, né? Como eu falei para vocês, aqui é um valor e aqui é outro. Para a gente calcular a diferença de potencial, a gente faz o seguinte, né? A diferença de potencial entre os pontos A e B, né, vai ser igual ao potencial no ponto A menos o potencial no ponto B, tá? Então é só fazer essa subtração aqui. Nesse exemplo aqui, como ficaria essa equação aqui? Ficaria o seguinte, né? A diferença de potencial. Deixa eu só escrever aqui no cantinho, né? A diferença de potencial entre os pontos A e B é igual ao potencial no ponto A menos o potencial no ponto B.
Quanto que vale o potencial no ponto A? Ah, vale 1,5, né? Então aqui fica 1,5 menos quanto que vale o potencial no ponto B? Vale 0. Então aqui fica 1,5 menos 0. Então a diferença de potencial entre os pontos A e B vai ser 1,5 volts, tá bom? É assim que a gente calcula a diferença de potencial nesse caso aqui, tá bom? Bom, pessoal, e daqui para frente, para falar de diferença de potencial, né, ou também tensão elétrica, a gente não vai usar mais essa letra aqui, né, VAB. A gente vai usar a letra U, tá bom? A gente vai chamaremos a diferença de potencial entre os pontos A e B de U, tá? Daqui para frente. Porque é muito mais simples escrever e é a forma como é mais usado nos livros, tá bom? Então, quando vocês verem a letra U, esse U maiúsculo, vocês vão lembrar que é uma diferença de potencial entre os pontos A e B, né? Entre dois pontos A e B, beleza? Mas, basicamente é isso aqui. Bom, a gente também tem um aparelho chamado de voltímetro. E esse aparelho, ele é usado para medir DDP, né? Ele é usado para medir a diferença de potencial entre dois polos de um gerador, tá? Ou entre dois pontos de um circuito elétrico. Então aqui, por exemplo, essa parte que está em laranja aqui nesse desenho é o nosso circuito elétrico. Então aqui você tem o gerador, né? Lembrando, lá da representação do gerador, né? Esse traço maior aqui é o polo positivo e o traço menor é o polo negativo. Então aqui a gente tem o nosso gerador elétrico, que pode ser uma pilha, pode ser uma bateria. Aqui a gente ligou um fio nessa pilha, né? Você ligou um fio aqui. Esse tracinho aqui, né? Essa coisinha aqui é uma resistência, que eu não expliquei o que é ainda, mas a gente vai falar disso mais para frente. Então, se você quer saber qual que é a diferença de potencial entre dois pontos de um gerador, você vai usar o voltímetro, né? Que a gente representa por essa letra V aqui e coloca essa bolinha. Esse aqui é o aparelho. Aí você vai pegar esse aparelho e vai ligar aqui no circuito, tá? Se eu quero saber a diferença de potencial entre esse ponto e esse, eu vou ligar esse voltímetro aqui nesse ponto, né? Um polo desse voltímetro aqui e o outro polo aqui, como se fosse dois fios, né? Eu ligo um fio aqui e ligo outro fio aqui. E com esse aparelho eu vou medir qual que é a diferença de potencial, né? Vamos supor que aqui dê 5 volts, né? Então esse aparelho aqui ele mede a nossa DDP, tá? Diferença de potencial. O aparelho chamado voltímetro. Bom, pessoal, vamos fazer um exemplo aqui só para esse assunto ficar mais claro, né? Sobre força eletromotriz. O exemplo fala o seguinte: um gerador fornece às partículas elétricas que o atravessam 6 joules para cada 4 coulombs de carga elétrica. Quanto vale sua força eletromotriz, sua FEM, né? Então, pessoal, para calcular a força eletromotriz, a gente utiliza essa equação aqui. A força eletromotriz é igual ao trabalho realizado sobre as cargas dividido pela carga elétrica, tá? Então, aqui, ele deu para a gente, ele falou que o gerador fornece as partículas elétricas que o atravessam 6 joules, né? Como eu falei para vocês, o trabalho é a energia que você está fornecendo para aqueles elétrons. E ele também fala que está fornecendo esses 6 joules para cada 4 coulombs de carga elétrica, né? Então aqui a gente tem o trabalho, que é 6 joules, e a gente tem a carga elétrica, que é 4 coulombs. Só substituir aqui para calcular a nossa força eletromotriz. Então aqui, reescrevendo a equação, fica força eletromotriz vai ser igual ao trabalho dividido pela carga elétrica. Bom, substituindo os valores aqui, vai ficar força eletromotriz é igual, o trabalho vale 6 joules. E a carga elétrica vale 4 coulombs, certo? Bom, fazendo essa divisão aqui, 6 dividido por 4, isso aqui vai ficar o seguinte: força eletromotriz é igual a 1,5. A unidade de força eletromotriz, como a gente já viu anteriormente, é o volt. Então,
a nossa força eletromotriz é igual a 1,5 volts. Beleza? Só pegar a equação, fazer a substituição para encontrar o quanto é a força eletromotriz. Bom, pessoal, é isso. Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês podem me enviar uma mensagem e até a próxima aula. Tchau, tchau.